Lei e graça, consonância ou dissonância? Eu não sei como isso soa para você, mas normalmente parece que a lei e a graça elas são opostas e nunca vão poder funcionar em consonância. Mas a gente precisa entender o que é lei e o que é graça. Muita gente fica com esse conceito abstrato. Então, para você entender a lei e a graça é o seguinte, imagina a questão do trânsito. Existe uma lei de trânsito. A lei foi estabelecida e ela diz para você o que é certo, o que é errado, onde você pode, o que não pode. E aí então você começa a se relacionar e a viver com aquilo. E aí você faz uma coisa que transgride a lei. Você tem um comportamento inadequado que transgrediu aquela lei do trânsito. Por que você sabe que transgrediu? Porque tinha uma lei que era uma referência. Bom, e aí? Aí você ficou com pontos, você ficou marcado, você está devedor. Imagina que mesmo pagando, você não conseguiu livrar sua barra. Tem uma coisa chamada graça, que Deus deu para a humanidade. Graça é um favor imerecido. Deus veio e limpou a conta. A lei continua valendo. Aquilo que é certo e que é errado continua valendo, mas ele zerou os seus pontos e disse assim, você se arrependeu de ter errado no trânsito, ter se comportado mal no trânsito? Sim. Você pagou a multa? Pagou. Você está arrependido? Estou. Então você está limpo pela graça. Não significa que você pode continuar fazendo aquilo tudo, senão você deixa a graça ou usa a graça para cair na desgraça. Mas a graça te limpa, te perdoa, a lei continua valendo. E esse foi o papo de Jesus. Jesus, quando os fariseus o questionavam sobre a lei, ele dizia o seguinte, olha, eu não vim para abolir a lei, eu vim para que vocês possam cumprir a lei, que vocês possam interiorizar a lei e cumprir a lei. O que eu dou para vocês é uma graça, e a minha graça é suficiente para que vocês vivam dessa maneira. Ele falou isso em dois textos. O primeiro deles é Mateus, capítulo 5, verso 17, que diz assim, não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Então Jesus, a lei está aqui e ele respeita a lei. Paulo falando aos Efésios diz a missão de Jesus, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez e o que somos agora em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. A graça nos limpa, nos habilita, a lei nos dá a referência de como devemos viver e na direção de Cristo vamos vivendo. Nesse tempo que a gente está pensando as nossas relações, tu não tente ser mais justo do que Deus, mas também não abuse da graça, do amor e toda a dedicação que Deus tem por você. Use a graça para limpar a sua vida, não use a graça para viver em desgraça. Deus nunca vai olhar para você como uma pessoa de segunda categoria por causa dos seus pecados. Muito pelo contrário, quando você confessa, se arrepende, Ele perdoa os seus pecados e deixa você vivendo uma vida limpa, livre e leve, seguindo, observando a lei, mas vivendo profundamente e plenamente com Ele. A semana está começando. Pensa na lei, pensa na graça e viva a vida de Jesus para você.